Falando mais um pouquinho sobre Mãe Cléo de Ançã. Mãe Cléo de Ançã, as pessoas me perguntam muito aqui na minha página do Instagram, quem é a Mãe Cléo. Então eu já fiz aqui alguns vídeos aqui falando sobre a vida da Mãe Cléo, mas também vem me perguntando quando foi que eu descobri, como foi que eu descobri que eu era uma filha de Ançã. E quando eu descobri foi realmente assim, foi muito surreal, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Eu vou ser bem breve aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu lembro uma vez, a gente era pequeno, a gente morava numa pequena cidade aqui próximo de Londrina, e o meu pai tinha um sério problema de vista, e ele viajou com a minha mãe para tratamento. E aí, e eles iam ficar acho que 3 ou 4 dias fora de casa. E um dia desse armou um temporal para chuva. Eu tinha acho que uns 9 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Não mais que isso, tinha uma tia que morava conosco, e essa tia era bem doente, ela estava num quarto assim separado, eu fiquei bastante preocupada com essa minha tia que estava bem doente. E aí, os meus irmãos e meu pai, sempre quando ele saía de casa, e a casa, isso tem muitos anos, era uma casa bem simples assim, e estava em construção ainda, e o meu pai falava pra gente assim, olha, se chover vocês entram todos embaixo da mesa. Então a gente fazia isso, começava a chover, todo mundo entrava embaixo da mesa. Começou aquele temporal, aquele vendaval, e eu não entrei embaixo da mesa. Todo mundo embaixo da mesa, a mesa coberta com lona embaixo, que era uma mesa bem grande, porque a gente era de uma família bastante numerosa, então era uma mesa bem grande. Eu não entrei embaixo da mesa, e aquele vento começou a destelhar toda a nossa casa. E começou a destelhar e começou a levantar as telhas, que eram telhas de eternite, e todo mundo ficou muito apavorado. E eu saí lá fora e falei para responsável ou responsável daquele vendaval, que aquele responsável ou responsável que não levasse a minha casa, porque minha mãe e meu pai não estavam em casa, e se levasse a minha casa, eu não sabia. A gente não ia saber como ficar, que a gente ia fazer. E aí, o que aconteceu? Naquele exato momento, naquele instante, o céu se tornou azul, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse aquele vendaval, não teria acontecido, aquela chuva, aquele céu que ficou noite, que virou noite de um instante para o outro. Então foi uma agonia, os meus irmãos todos preocupados com a minha tia, a gente preocupado porque a gente estava sozinho em casa, e logo se formou um grande arco-íris. E eu falei, aí eu fiquei meia zonza assim, eu comecei a me rodar sozinha, saí no terreiro, fui lá no terreiro e comecei a brincar de ciranda. Eu brincar de ciranda. Comecei a rodar, comecei a fazer meus movimentos, e um dia então, depois, quando a minha mãe chegou, meus irmãos ficou muito assim com aquilo, que aquilo foi uma coisa muito estranha, assim. Como assim? O tempo estava aqui agora levantando a casa, levantando tudo, e do nada parou? E não aconteceu nada? Entendeu? A casa estava destelhando, não parou. E eu fiquei muito mexida com aquilo, só que depois eu fiquei assim meio que inerte. Eu não consegui me mexer, eu não consegui fazer nada. Eu só rodava, 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 rodava. E depois eu fui e pronto. E os meninos não entenderam também o que era aquilo que eu estava fazendo. Eu também não entendi nada, porque era criança, né? E aí depois, um certo dia, depois que a minha mãe chegou, já um tempo depois, eu voltei no terreiro com a minha mãe e vi uma entidade dançando que era Yansan, e ela fazia exatamente o que eu estava fazendo depois daquela chuva, depois daquele vendaval, daquele suposto vendaval que não aconteceu, na verdade, que se armou, mas não aconteceu. E aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, entendeu? Eu falei, mãe, mas eu vi essa mulher lá em casa. Eu falava essa mulher, que era Yansan, que é a mulher que estava dançando, a entidade. Eu falava assim, mãe, mas eu vi essa mulher lá em casa. Essa mulher estava lá em casa. Quando a senhora viajou, que fez aquele temporal que começou a levar a casa, essa mulher foi lá no quintal. E aí, pronto. Aí eu fui, já descobri
Quem é que tomava conta dos meus caminhos? Quem é que tomava conta da minha vida? Quem é que tomava conta da minha coroa? Quem é que cuidava de mim todos os dias da minha vida? Que dentro dos seus ventos, raios e tempestade, ali só havia amor. Só havia amor, tão somente amor. E assim nasceu Mãe Cléo de Ançã, sacerdotisa, zeladora, cuidadora. Hoje tenho aqui o meu centro de doutrina, Casa da Vó Sabina. A Casa da Vó Sabina é uma casa acolhedora, é uma casa de amor, que recebe aqui as meninas que tá querendo buscar, que tá aqui buscando para conhecer a nossa religião, falar sobre a Umbanda, querer saber o que realmente é a Umbanda. Então eu passo aqui os ensinamentos, eu passo aqui o que eu aprendi com um grande rezador, chamava-se Seu Abel, que é meu pai, Seu Abel Martins, que Deus o tenha, mas que me deixou um grande ensinamento. Minha mãe, Dona Maria Rezadeira de Minas Gerais, de Governador Valadares e Teófilo Otoni. E esses personagens me deixou grande conhecimento, me deixou grandes aprendizado. Então, estou aqui hoje, vivendo a minha vida, cuidando da minha vida, com os ensinamentos que a me foi dado, pelos meus ancestrais. Então, isso tudo é muito sensacional. Vivenciar cada momento que eu vi lá atrás, quando muito criança, depois adolescente, depois muito jovem, depois na minha juventude, e caminhos sendo traçado e caminhos sendo descobertos, e sempre ligada à minha religião, sempre ligada aos meus ancestrais, sempre ligada ao amor, com muita luta, mas também com muito amor, com muita alegria no meu coração. E hoje sou aqui, tenho Ogum na minha companhia, tenho Iansã nos meus caminhos, tenho Oxalá me vigiando, me protegendo todos os dias da minha vida, tenho as 7 linhas da Umbanda que me protege, tenho as 7 linhas da Umbanda que eu sigo, para falar tão somente de amor. Porque se fala de Umbanda e não fala de amor e caridade, você não está falando de Umbanda. Então é esse caminho que eu sigo, e é esse caminho que eu quero seguir para toda a minha vida. Que assim seja. Que os orixás me abençoem, que os orixás que cuidam do meu ori, que cuidam do seu ori. Que Oxalá te proteja. Que assim seja. Amém.